E aí, de volta no Resenha do Rock and Roll. Agora com Cristiano Galli. E aí, Cristiano, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Bacana, cara. Então, a gente está dando sequência aqui no Resenha do Rock. Hoje nós estamos fazendo com dois convidados aí, em virtude de... O Bob aqui teve 2 semanas de folga, né? Pois é, né, cara? Não é pra todo mundo essas folgas. Foi umas folgas meio forçadas, mas foi. Aí, Cristiano, eu queria que você falasse um pouco aí, cara, como é que você começou nessa vida musical, cara? Cara, é até bom pra pessoal, pra me apresentar um pouco, porque as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, um regente que vai reger de cabelo comprido, de barba, o pessoal não entende. Mas na realidade, cara, tudo começou comigo por causa de um cara chamado Patrick, irmão de um outro cara chamado Fabrício. Tocaram comigo. Tocaram contigo. E que era namorado, o Patrick era namorado da minha prima, a Ana. Aham. Bendita Ana, porque o Patrick, cara, ele era fãzão de Iron Maiden, né, cara? O cara era vidrado em Iron Maiden. E num belo dia, a gente tava, eu tava lá pentelhando, criança, né? Quer dizer, criança mais ou menos, assim, já um moleque de uns 11 anos. Pentelhando lá e ele ouvindo, cara, na casa da minha prima, cara, na casa do meu tio, né, na casa da Ana. E eu enlouqueci, falei, que diabo é isso, cara? Que negócio é esse, cara? De onde saiu esse som, isso é de outro mundo. E o Patrick, por gentileza, foi lá e gravou pra mim uma fitinha, um cassete do Iron. Aí eu ouvi até gastar. Coitado do Patrick, aí ele tinha que gravar toda semana alguma coisa. E enchi o saco dele. Enchi o saco. Falei, quer namorar com a minha prima? Então tá, então grava Iron Maiden pra ele. E foi assim, cara, daí deslanchou, cara. Aí foi Black Sabbath, aí ele tinha uma banda também, porra. Aí eu fiquei encantado, cara, aí já era. Aí aconteceu. Cara. Falei, mãe, eu não vou ter profissão não, vou virar música. Cara, o Patrick, ele morava ali no Coapar, né, com os pais dele, ele e o Fabrício. Eu lembro quando a gente começou, isso era o quê? 86, 87, cara. Então a gente surgiu na época aqui um movimento punk na época. E como tinha uma música da banda Inocente chamada Garotos do Subúrbio, né, rolou uma reunião de galera que curtia música punk, começava a trocar fitas, cassete. E a gente se chamava de Garotos do Subúrbio, a galera toda que curtia punk. Através disso daí surgiu a banda Desordem, que era eu, Silvio Gonzalez e os irmãos Patrick e Fabrício. E a gente ensaiou muitas vezes ali na área da casa do Patrick e do Fabrício. Infernizava a vila inteira, no Coapar. A gente infernizava a vila inteira ali, cara, fazendo... Imagina, tocando uns hardcore lá, cara. Cólera, Ratos de Porão, só porrada. Mal pra cacete, né, cara? Tudo... Era aquela coisa louca, né? Mas uma fase muito legal da nossa vida. E a vizinhança aí, os caras queriam matar nós. Então, até eu tava falando com o Patrick esses dias pelo Facebook, né? Ele tá em São Paulo e tal. Uhum. Eu até falei, cara, a culpa é tua, cara. A culpa é tua. Eu tô nessa coisa aí, tua culpa. Se eu passar fome agora, você me dá um jeito aí de mandar uma mesada. Bacana. Então esse aí foi teu começo no meio musical. Foi, cara. Foi muito legal porque foi meio mágico assim o negócio. Eu descobri... Cara, a gente lembra, tu lembra das capas dos discos, como era uma coisa assim, era um show geral, né? Você olhava as capas assim, eu procurava o símbolozinho do desenhista do Iron Maiden, e o Patrick tinha a coleção inteira, então eu ficava tarde lá procurando lá e o sacana não me falava onde é que tava, eu tinha que descobrir ainda. Bacana. E ouvindo o vinil lá e olhando os desenhos, e era... Pô, foi muito bom, cara. Foi uma época assim, 11 anos, 12 anos, assim, que eu enlouqueci. Tá, e depois disso daí, cara, como é que você partiu daí pra tocar um instrumento, cara? Como é que rolou isso? Cara, eu acho que isso é muito natural pra quem curte rock and roll, cara. Eu acho que o cara fica naquela fissura
produzir um som, de fazer alguma coisa, que eu acho que é quase que inevitável o cara tocar alguma coisa. Pode ser que não vá tocar, vai se dedicar ao instrumento, mas alguma coisa ele acaba fazendo. E eu fui atrás, cara, também. Eu peguei e fui atrás de, como eu não era assim, muito capaz de fazer sozinho, fui atrás de aprender com alguém, né? Fui atrás de aula e peguei umas aulas assim com uns tiozinhos massa pra caramba. Muito bom, alto sertanejo, umas coisas assim. Foi legal pra caramba. Até lembro de um sertanejo pedir. Qual foi a tua primeira experiência com banda? Cara, a minha primeira experiência foi traumática, na realidade. Não tô brincando, foi muito bacana também. Foi assim, a partir dos 11, 12 anos, os meus pais se mudaram, porque a gente morava no Paulo Centro, junto com a Ana ali. Eles queriam um lugar tranquilo, pobres, coitados, eles queriam um lugar tranquilo. Aí a gente foi morar num lugar chamado Jardim Alice. Nesse Jardim Alice, o que acontecia? Acontecia quase que um Woodstock moderno, assim. Era um Woodstock metal, assim. Aí eu cheguei e logo assim, pra você ter uma ideia, o Rogério mora numa rua acima da minha, ele morava. Aí a gente ficou, logo que eu mudei lá, tinha o Cláudio, o pessoal assim, tudo dali. Aí logo que eu mudei, eu fiquei sabendo que tinha uma festa, cara. Falei, pô, uma festa, vou nessa festa, né, cara? Vou lá, ver o que vai rolar. E era na casa do Rogério. Falei, pô, vai ser um saco, vai ser aquelas músicas do caramba, né? Eu já tava virado, né, cara? Eu já era um roqueiro desses radical já. Já era Metallica, era o Maiden, daí os mais leves, daí, a gente achava leve já. Eu já tinha o Slayer rolando na parada já. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, cara, aí na esquina, imagina a altura que tava o som, né? Na esquina eu vi Seek and Destroy. Eu falei, pô, não é possível que eu mudei para um lugar onde o cara escuta Seek and Destroy. Ah, tô em casa. Daí eu conheci o Rogério, que eu vou até dedurar ele, tinha um monte de pôster do Axl Rose no... É verdade. Rogério, pra quem não sabe, é o vocalista hoje do Rockstar. Do cara do Skid Row lá, o Sebastian Bach. Então ele tinha lá. Vou dedurar ele porque ele não veio comigo, sacana, porque o Rafa que falou que então eu era vizinho dele lá no Coapar. Viu, Rafa? Eu não morei no Coapar. Quem morava lá era o Patrick e o Fabrício. A gente ia lá no Coapar ensaiar na casa dos brothers lá. E aí? O que rolou depois disso? Então, cara, o que aconteceu? Aí logo a gente se entrosou e começou a querer tocar um instrumento, né? Eu já vinha, né? Eu já estava estudando. Daí eu conheci o Cláudio, eu já tocava violão e tal. Tinha feito umas aulas e conheci o Claudião, né? O famoso Claudião. Agora ele tá falando ali, o lendário Claudião. Aí eu fui na casa dele também, o primeiro contato foi traumático mesmo, porque ele queria me bater, não foi na minha casa. É verdade, não tô brincando. Eu cheguei assim, mas ele tem pouca gente sabe, ele tem uma renca de irmão, como se diz no norte, parrudo, né? E eu fui lá numa festa depois na casa dele ainda, cara. E eu entrei, eles não foram com a minha cara já. Porque eu já tinha cabelo comprido, não sei o que e tal, né? Muito bem. Aí eu sei que rolou meio que uma coisa meio assim, não vou com a cara tua e tal. Mas eu sei que no fim a gente começou a conversar e ele viu que eu tocava violão e tal, daí ele começou a tocar também, quis estudar, aí a gente começou a estudar juntos. Estudamos e tal, aí eu falei, vamos montar uma banda agora. Aí fomos montar uma banda, montamos lá dentro do meu quarto, com equipamento ruim dos infernos, ruim. Mas pensa num negócio ruim, é pior que aquilo. Muito ruim, cara, um ciclotron, nossa. Pra sair distorção tinha que saturar o alto-falante, era uma maravilha. E a gente ensaiando dentro do meu quarto, meu pai assistindo TV na sala, né? Santo, né? Meu pai foi gente boa pra caramba. E aí a gente montou a primeira banda e não tinha nome da banda. Aí a gente, vamos colocar o nome em inglês, não sei o quê. Aí veio o Cláudio já desde aquela época, já doido, né? Falou, vai ser Hospício. Hospício, cara, uma banda chamada Hospício. Vai ser Hospício. Pô, tá bom, então vai, que seja Hospício. Foi a minha primeira banda, nunca saiu do quarto na realidade. Porque o Rogério ia ensaiar pouco, né? A gente ficava tocando lá e ele não aparecia, ficava namorando.
Caramba. Sério? O Claudião tocava o quê? Guitarra. Guitarra? O Claudião sempre foi guitarrista. Mas era só guitarra, não tinha bateria, nada? Não, tinha tudo. A gente achou um pessoal lá do Chicão que tocava também, que tinha uns headbanger lá, pesados, caras, e gente boa pra caramba. Tinha o Boca. O Boca foi o nosso primeiro baterista, cara. O Boca tocava um chá com pão, que era uma beleza. Ia direto. E foi assim, cara, na realidade. A gente montou a nossa primeira banda meio que na louca, assim, sem saber o que fazer. A gente tirava cover, né, como eu falei pra vocês, uma banda chamada Cirrose, que eu acho que era uma banda menos conhecida que a gente ainda. Era muito legal, cara. Vocês faziam Se a gente cover dos tocasse caras. errado, ninguém nem ia saber. Ninguém conhecia a banda mesmo. Cara, e como é que foi essa história que vocês quiseram fazer um Woodstock, meu? Cara, isso é muito legal. Pouca gente sabe, tem que fazer um livro desse negócio, cara. Porque assim, a gente começou a se reunir, a galera ali, né, começou a ouvir muito som pesado e tal. Não só som pesado, Led Zeppelin, Black Sabbath, aí vinha Slayer, tinha uma banda que até hoje eu tenho dificuldade de ouvir, que é Napalm Death, mas o Cláudio adorava. Tudo bem, vamos lá. Aí começou a aglutinar um pessoal assim, a gente via, um dia o cara tava andando pra lá e pra cá de branco, cabelo curto, no outro dia tava lá no meio do pessoal assim, virado também, cabelo comprido, não sei o que, e formou uma galera grande, cara, muito grande, e a gente se reunia todo dia, não era todo fim de semana, era todo dia, na esquina da minha casa e fazia fogueira. E lá a gente ficava tocando violão e ficava batendo papo, o pessoal ficava tomando vinho, e isso varava a noite, cara. Eu lembro que eu acordava assim, pouco tempo que eu dormia lá nessa esquina. É verdade. O pouco tempo que eu dormia, assim, eu acordava às 6 horas da manhã para ir para casa para estudar. Aí tinha os outros doidos que levantava da esquina 9 horas e tal. Os caras já moravam na esquina. É verdade, tô brincando, cara. O Claudião era um, o Rogério menos e tal. Mas tinha uns caras que era assim, cara. A gente passava, ia pra casa, tomava café, voltava, o cara tava deitado lá ainda, amassando o mato lá de algum tiozinho lá do vizinho. E era assim, mas o nosso problema de um tempo começou a complicar, porque a gente usava madeira para fazer as fogueiras e começou a escassear a madeira, e a gente tinha turnos para ir buscar madeira. Aí a gente começou a ter que buscar longe, cara. Eu acho que isso que desmotivou o pessoal. Daí depois de uns 4 anos o pessoal começou a ir menos, porque não tinha mais lenha para queimar, tinha que buscar lá nas construções lá de outras vilas. Mas foi um Woodstock mesmo, cara. Cada história assim, cara. Cada história que você não tem noção. Nossa, umas histórias assim terríveis, assim, de coisas assim, dos vizinhos se incomodarem, jogarem pedra, e a gente lá, firme, né? Era muito legal. Outra coisa, Cristiano, depois da banda Hospício, rolou alguma outra banda? Cara, rolou várias bandas e tentativas É porque assim, na realidade eu e o Cláudio, a gente teve desde o começo a ideia de não sei de onde surgiu isso direito, mas sempre de estudar, de fazer o melhor. Tanto que nossas bandas nunca davam certo porque a gente só ensaiava. A gente só ensaiava e queria fazer melhor e melhor. Não, vamos fazer show. Não tá bom. Vamos fazer um show. Não tá bom. Daqui a pouco acabou a banda e não tinha show. Foi um monte de vezes assim, foi um monte. Aí depois mas depois do Hospício teve umas outras tentativas e tal. Teve Jezebel, que eu toquei um pouco e tal. Mas aí eu fiquei pouco tempo. Depois teve Lost Dream, que eu toquei junto com o Josemar, que era do Tumulto, do Mortal. Foi muito bacana, cara, porque a gente era muito fã do Mortal. A gente ficava na esquina, cara, ouvindo o Mortal. Uma fitinha que eles gravaram com Palestino Lamentos, um negócio assim. A gente ficava na esquina ouvindo o Mortal, cara. E você não sabe o que é depois tocar com o cara que era do Mortal. Bacana. Muito bom, cara, muito bom. Aí teve esse Lost Dream, onde a gente fez um show, porque a gente queria estudar melhor, não sei o que. Fizemos uma gravação também, que eu não sei onde foi parar. Mas eu achei que ficou bacana, ficou legal. Bacana, galera. Tipo, vocês curtirem um pouco aqui o bate-papo aqui com o Cristiano Gabi. A gente vai dar uma pausa aqui no bate-papo e vamos voltar.